Já mandem um salve para o Yotobas aí, guys. Nós vamos reagir ao podcast do Play Hard, que ele recebeu o robô e tem 2 takezinhos aqui completamente rápidos sobre ele falando sobre ele mesmo, né? Isso daqui, ó, robô é troll ou gênio? Não teria momento mais propício para ouvirmos ele falar sobre isso do que depois de cairmos contra ele, né? Eu queria entender sobre o El Hobbs. Quando eu tô vendo a transmissão, mano, eu já me peguei prestando atenção nos narradores ou na torcida no chat. Quando você faz alguma coisa que, sei lá, ou você morre, ou você joga alguma play ali de forma ruim, a galera fala, mano, é o Hobbs. Mas às vezes quando você faz algo absurdamente insano, incrível, a galera, pô, é o Hobbs também. E aí eu comecei a pensar assim, velho, estão falando desse cara, que é um dos caras, os maiores campeões do cenário, né, que ganhou 6 vezes a parada, como se ele fosse um cara inconstante, troll, que às vezes é bom, às vezes é ruim, e não dá pra ler, o cara não tem uma constância ali, o cara é inconstante. Mas aí, às vezes, entendendo um pouco mais do game, e até trocando ideia com o time, eu comecei a ver algumas situações que o que parece... Tem hora que todo mundo trola, né, mano? Então isso é ponto final, mas assim, muitas vezes você faz algo pensando no bem da equipe, você sacrifica alguma posição, alguma jogada, e não era pra ser tipo, é o Hobbs, ele tá trolando toda hora, mano. Eu comecei a pensar isso, eu tô viajando É o ou Hobbs. não, mano? Não, você não tá viajando, isso é uma coisa que pouca gente percebe, que eu te falei, que são coisas meio que do macro game em geral. Eu sou o cara do nosso time da Loud, que eu sou o que vai criar as jogadas pra gente, basicamente. Principalmente no começo de jogo, então... Não vou mentiu. tocar mais dano do que o normal numa lane, eu vou jogar mais agressivo do que eu posso, eu vou tentar chamar a atenção de todo mundo pra mim, porque com isso eu sei que meus 2 carregadores, que é o Team e o Root, eles são muito bons, e eu sei que eles vão dar conta do jogo depois. Então, claro, tem partidas que... Pô, é um desastre, que eu jogo super mal e realmente total culpa minha. Perfeito, Deu tá? errado. Só que tem muitas partidas. Perfeito o que ele comentou aqui. Eu acho que ele tem sim. Eu acho que chega até a ser um instinto dele, né? De meter mais o louco, de jogar mais agressivo quando às vezes ele não deveria. E tem vezes que ele é punido e, tipo assim, fica tudo pra casa do caralho. Mas a grande maioria é ele sendo God. Por exemplo, no jogo da final, no jogo 1, eu fiquei chamando a atenção do pessoal. Eles estavam com um campeão que chama Malfit, que basicamente a utilidade dele é um ultimate, que a cada 1 minuto e 40, mais ou menos, 2 minutos, que ele usa ultimate. E aí eu ficava forçando o cara pra ele usar só em mim, porque se ele usasse no meu time provavelmente ia perder a luta. Tá e aí ele dando ficava aulas, usando em mim, tá? eu morria Matava, pra ele, sim. e a gente ganhava. Aí eu ficava, tipo... Beleza, de tava me boa. matando aqui, Só que mas daí ele não tinha o ultimate pessoal- pra jogar no time todo e o Exatamente. time amassava. Exatamente, isso é só um exemplo de... Tem milhares de exemplos, mas esse é um exemplo que a galera que assiste não entende, e quem tá de dentro fala, meu Deus, Tá que trolando, cara esse corno. cara, esse cara é maluco, o que ele tá fazendo, Então, né, quem mano? não... Dá ênfase numa coisa é que ele confia muito no time dele e de fato o time dele é muito bom. Ele começa a frase enaltecendo o Team e o Root, que são 2 ótimos carregadores. Em paralelo a isso também tem o Croc, né? Se ele, por exemplo, é solado no top contra um Malphite de Nar e tá perdendo, enquanto o restante do time dele não tá capitalizando em cima disso, ele só vai parecer troll, ruim, e todo mundo vai tipo aloprar ele. Mas quando ele é punido top, ele é solado, o Malphite ele não tem ult, e o time cobra na parte de baixo, aí é o cenário perfeito, que é como ele está falando, porque o time dele realmente é bom, entendeu? É Quem legal. não é dentro do cenário assim, pensa dar assim, só ênfase que quem nisso. acompanha os treinadores e tal, eles falam, o cara é um gênio, pô, o cara tá Que tirando a ult do doideira, maluco. velho. Você cara não fazia sabe fazer isso nada. pro seu time conseguir criar vantagem, que você confiava que o Não, time... eu falava pro time, falei, ó, eu vou tirar a ultimate dele, pra ele, vocês lutam 4 contra 4, que Sem vai a ser ult melhor. dele é tranquila e Então a eu gente- chegava no LoL, por exemplo, eu quebrava a wave dele, então mesmo ele me matando, ele não ia conseguir levar minha torre, não ia conseguir fazer nada demais, e só ia me matar. Mano, isso Se dane. exige, na minha visão, uma maturidade extrema, mano. Se chegar numa final, correr o risco de perder um game no primeiro jogo, parecer que tá trolando pra fazer coisas desse Exato. tipo, e você faz várias situações. É totalmente o contrário do que você me disse de, pô, todo mundo quer chegar numa final e falar, mano, eu não quero tomar o first blood aqui, eu não quero ser o Então, primeiro a eu te falei, trollar no por isso game. que lá fora você vê a galera, assim, principalmente das melhores regiões, principalmente da China, que agora é a melhor região do mundo, eles jogam muito agressivo, assim, em geral. Eles têm os jogadores deles que são os que vão criar as jogadas no começo, são os playmakers, e eles vão jogar agressivo. Tem jogos que você vai assistir e vai falar, nossa, o cara parece o pior jogador do mundo. Tem hora que você vai olhar, nossa, esse cara é o melhor jogador do mundo. É mais ou menos a mesma ideia. Porque realmente é uma coisa que impacta no jogo.
É como se eu viesse aqui agora e, sei lá, jogasse uma água na sua cara. A ação que eu tive vai dar uma reação inteira em você, e depois em mim, depois no pessoal. Quem que falou isso? Isaac Newton, né? Agora, se você chegando todo dia conseguindo prever tudo que é? você tá fazendo e você ação, não faz nada reação, pra construir né? algo diferente ali. Então, aí fica fácil os caras ali, né? Também, mas tipo, você cria situações que não existiriam se não fosse você, entendeu? Isso é louco, mano. Então isso é uma coisa que a galera tem que começar a perceber. Por exemplo, o Neymar driblar 3 caras, criou uma situação pro time dele que ele tem mais chance de fazer gol do que se ele só ficasse, tipo, recuando ou só passando a bola, por exemplo. Sim. São situações completamente diferentes. Então, muita Muito coisa louco, assim mano. é diferente que a galera não entende, que é o que eu te falei, que na minha opinião é o que dificulta muito pro brasileiro, assim, em geral, nos esportes. É, mano, eu ficava de cara com isso, sendo leigo, assim, no game nos primeiros anos, eu olhava. Tinha hora que, porra, era uma play incrível, tinha hora que parecia uma maluquice, aí tudo é o Hobbs, é o Hobbs. Calma, tem mais um cortezinho do robô. Eu gosto muito quando as pessoas falam sobre esse âmbito mais pessoal da coisa, né? Robô revelou dificuldades com a família pra viver de jogos. Olha aí. Deixa eu deixar o likezinho. Eu já sou inscrito, né? Sua família Mas apoiou, falta então, atualizar aí. Deixar o like porque ele está começando agora, né? E sua família apoiou, então. Quando você falou, mostrou. No começo nem começo tanto, não é no bem começo assim, é né? difícil, principalmente porque eu tava fazendo o ensino médio, então a conversa que eu sempre tive com meus pais era a de você vai terminar os estudos e quando você terminar a gente vai dar 1 ou 2 anos pra ver o que vai acontecer. Ah, legal. E aí isso foi uma coisa que eles sempre falavam, só que eu já tava no meu 2º pro 3º ano do ensino médio, eu já tinham equipes que queriam que eu parasse de jogar pra Você nem precisou desse focar tempo, e né? tal. E aí acabou que não dava certo, até que chegou minha primeira equipe, que foi a NTZ. E aí era aqui de São Paulo, já tinha uma estrutura de game house, Não essas era- coisas. E aí ele chamou. Pera, a primeira equipe dele não é Bankarma? Eu tô maluco? Eu já vi, isso é só um off-topic, porque eu já vi ele falar que a primeira equipe dele foi a NTZ. Mas eu lembro, aqui, Mad Gaming, a primeira equipe dele foi a Mad Gaming, porque no CBLOL em que eu fui campeão, ele jogou por essa Mad Gaming. Aqui, tá vendo? Não sei, na real, não me lembro. Aí, ó, era Robô, Fafnir, Desktop, Saci e Codepiece. Nick do cara era Brasileiro BR, FIFO, não conheço. RMN, eu conheço esse cara aqui, eu lembro dele, é muito antigo. Falco também, eu lembro desse cara. Acho que ele era main trash. Chamaram meus pais pra uma conversa e tal. Eu acho que ele tá falando mais de, tipo assim, meu primeiro time com uma estrutura boa, com uma estrutura melhor, né? Legal, E mano. aí eles falaram, ó, a gente deixa ele fazer a escola e depois da escola ele vem pra cá. Depois do colégio ele vem pra cá. Caraca. Então eu fiquei nessa loucura aí 1 ano e meio, mais ou menos, de acordando às 6 horas da manhã e dormindo 1 hora da manhã todos os dias, porque eu queria muito conseguir seguir nesse caminho, né? Nessa profissão, e era um sacrifício necessário na época. Então foi difícil pra mim, sinceramente, mas acho que ajudou bastante também a meus pais entenderem, eles começaram a acompanhar um pouco mais. E aí, a partir dali, minha carreira deu uma decolada e aí meus pais sempre me apoiaram. Mano, sensacional. Eu acho que tem 2 coisas Brabo. nessa jornada sua que eu relaciono em vários momentos e vários perfis de jogadores que eu conheço e pessoas que trabalham com essas novas profissões, games, internet, stream. A primeira que você fala, que é essa aqui por último, é que você, por um tempo, estava estudando e jogando os 2 ao mesmo tempo. Sim. E eu sempre falo com as famílias que me procuram que quando o filho, a pessoa quer viver de games, é muito, muito complicado você largar tudo e apostar 100%, porque ainda é uma incerteza. É igual você tentar ser músico, tipo cantor, ator, jogador de Sim. futebol. Os que vão se destacar e crescer muito é uma parcela muito pequena. Então, até você ter uma estabilidade, igual você conquistou uma oferta, um time, uma organização que ia garantir um futuro, mesmo que de curto prazo ali, você tinha o seu plano A e o seu plano B. Você fez um acordo com seus pais que não entendiam tanto do cenário, que você ia estudar, provavelmente você tinha que tirar notas ali. É claro que se você largasse, eles iam falar, não tá certo Daqui isso. é bem Então, verdade, mano. se forma. Playhouse Depois, God, é isso que viu? você quer pra sua vida? A gente, como pai, vai apoiar você. Porém, 1, 2 anos para você tentar. Se você não conseguir ser bem sucedido, se isso não der certo, se não virar, você admite que talvez seja o momento de pensar outras oportunidades. Eles fizeram um meio termo bem interessante. Eles entenderam você, mas também estavam defendendo o lado que eles tinham como visão de mundo. Então, isso acontece muito e eu acho que é o jeito mais certo de entrar na carreira de jogador Caralho, profissional. Playhard sabe? fala Mas bem, o hein, problema é mano? na época, assim, quando Holy. você é mais novo, você não entende isso. Dava pra dar uma Defendendo prolongadinha.
dava pra dar uma prolongadinha nesse daqui. Play Hard, ele falou muito bem. É um fato, é muito difícil você... A pessoa que ela quer largar o estudo pra ser pro player ou viver de influencer ou qualquer coisa do tipo, mano, é uma parada que é uma rajada, tá ligado? Porque é incerteza, mano. Hoje em dia, você crescer dentro do cenário é muito difícil, né? Porque já existem muitas outras pessoas que são grandes, tá ligado? Então, pô, um streamer começar, ele vai competir com, tipo, streamers gigantescos, como Yoda, Jukes, próprio Baiano, tá ligado? Por aí vai, mano. Então, tipo, eu acho que tem que ter ali de background, né, de segundo plano ainda, continuar estudando, continuar fazendo a faculdade, e daí se a sua carreira como streamer, pro player, alavancar, aí é uma coisa que dá pra pensar melhor em deixar a outra coisa de lado, entendeu? Dá pra deixar. Agora, caso não, não.